Olá, eu sou Camila Miranda, para quem não me conhece, sou confeiteira, falo um pouco sobre receitas que dão certo, inclusive nas minhas redes sociais, mas também a gente fala um pouco sobre o nosso dia a dia. E esse vídeo, para começar e estrear esse canal, eu quero falar um pouquinho sobre a gravidez ectópica que eu tive, sobre o meu processo aí de tentante e como foi essa questão. Foi um pouco frustrante, mas enfim, essa gravidez ectópica que eu tive, então todo o processo começou no dia 11 de fevereiro, quando eu ovulei. Então, como já faz um ano que eu tô tentando engravidar, já consigo perceber bem os sinais do meu corpo quando eu tô ovulando ou não. E no dia 11 de fevereiro agora desse ano, eu senti que uma dor do lado direito, que é comum, eu sinto realmente as dores de ovulação. Então, pra mim era comum eu sentir do lado direito essa dor, só que ela começou a ficar um pouco mais intensa. Tanto é que neste dia, no dia 11, eu fiquei praticamente de cama, não conseguia levantar, não conseguia fazer serviço, não conseguia fazer nada, de tanta dor que eu senti. Então eu estava ovulando e na minha cabeça eu tinha feito exercício naquele dia, um pouquinho mais puxado, eu pensei que talvez o exercício tivesse trazido esse incômodo, né? E na verdade já era o processo da gravidez ectópica e eu não sabia. Era para descer minha menstruação no dia 19 de fevereiro pela manhã e não tinha descido. E aí, como eu já estava nesse processo de tentativas de engravidar, eu tinha dois testes de farmácias iguais, da mesma marca, e eu decidi fazer um neste dia 19. E deu negativo, eu já imaginava. E aí, quando foi à noite, a minha menstruação desceu. Na minha cabeça era a minha menstruação, porque a minha menstruação ela dura mais ou menos 5 dias, 5, 6 dias, um fluxo intenso, tem até alguns pedaços, alguns coágulos nessa minha menstruação. E foi exatamente como foi essa menstruação, que eu achava que era uma menstruação. Foram 5 dias, do dia 19 ao dia 23, menstruando, com fluxo intenso, coágulo. Deu dia 23, ela cessou e pra mim era uma menstruação normal. Quando foi no dia 27, à noite, eu tive um leve sangramento rosado. E aí eu comecei a dar uma olhadinha na internet, vi que poderia ser ovulação, que quando algumas mulheres, né, em algum momento da vida pode ser que ela sangre na ovulação, mas é um sangramento que dura 2, 3 dias no máximo. E é um sangramento assim bem pouquinho, né? E aí eu pensei, bom, eu tô perto de ovular, deve ser isso. Só que aí eu tive esse sangramentozinho rosado no domingo à noite do dia 23, 27, né? E aí quando foi na segunda-feira, o sangue continuou e daí já era mais um sangue vermelho escuro. Não era muito intenso, assim, muito sangue, mas ele era uma coloração mais forte. E muitas dores. Então as dores que eu comecei a sentir nesse dia 28, que daí foi uma segunda-feira, era em toda a parte abdominal, tudo. Era uma dor como se fosse gases, assim, aquela cólica de gases, misturado com dor na bexiga, com dor nas costas aqui, que parecia rim. Tinha uma forte dor no estômago também, mas não era de ter comido alguma coisa que me fez mal, era uma dor estranha no estômago e uma dor para sentar, uma dor para ir no banheiro, não conseguia fazer minhas necessidades direito, tinha que ficar me segurando de dor. E aí eu comecei a achar estranho, poderia ser ovulação, mas não tão forte assim, né? Aí isso passou segunda doendo, terça doendo e sangrando, quarta. Quando foi quinta-feira, eu já não tava aguentando mais de tanta dores e aquele sangramento. Aí eu consegui marcar uma consulta dessas mais em conta. E aí a médica fez alguns exames, assim, toque, né? Ela fez o toque na hora ali, ela falou, olha, você não tá sentindo dor no toque, mas vamos ver aqui na parte de cima do teu abdômen e tal.
Aí ela, só de encostar doía. Então ela fez, né, todo esse movimento de encostar na barriga aqui, no baixo ventre, e doía muito. Aí ela falou, olha, eu vou soltar agora, que acho que é descompressão, né, o nome. E se doer mais, você me avisa. E na hora que ela soltou, nossa, doeu muito. Então ela falou pra mim, olha, é algo bem preocupante, eu não tenho estrutura aqui pra fazer um exame, não tinha como fazer uma ultrassom, ecografia, não tinha como fazer, porque era um lugar simples, né? Ela falou, olha, bem preocupante, você tem que ir pra uma UPA urgente, porque é algo sério, né? Não é normal. Porque se é uma dor de apertar apenas, é uma dor mais local, né? Eu vou tentar falar mais ou menos como eu entendi. Não sei exatamente, mas ela falou que se você, essa dor de apertar, uma dor local, mas quando é essa dor de soltar, de descompressão, é uma dor mais preocupante, porque pode ser assim em volta dos órgãos. Foi mais ou menos assim que eu entendi, que ela me explicou. E ela falou, então vai para um hospital. Aí nisso eu fui pra UPA aqui da cidade e era umas 3 da tarde e tava assim, tipo, bem cheio a UPA lá. E eu fiquei até umas 6 horas lá. E aí quando eu passei pela triagem, o médico falou assim, olha, pode ser gases, porque a cólica de gases, ela se compara, foi as palavras dele, ela se compara a uma dor de parto. Então assim, de repente eu te dou um Lufital e resolve. Mas assim, só vamos saber mesmo fazendo os exames, então vai ter que aguardar, tá um pouquinho mais demorado hoje e tal. Eu falei, não vou ficar aqui esperando, tava com muita dor e eu tava de sapatilha e começou a esfriar bastante nesse dia e eu senti que a dor tava piorando, e aí fui pra casa. E realmente, à noite, as dores pioram muito. E quando era noite, eu não aguentava mais. Eu comprei um Buscopan e comecei a tomar Buscopan. Aí fiquei, né, todos esses dias, do dia 27 com sangramento, 28 com dores, que foi uma segunda-feira, até a outra segunda-feira. Então foi 8 dias de dores e 9 dias de sangramento. Aí quando foi na segunda-feira cedinho, eu consegui uma consulta no postinho aqui perto de casa. E aí fizemos a triagem e tudo. A médica que foi me atender, ela falou, a possibilidade de você estar grávida? Eu falei, provavelmente não, porque fiz teste, esse de farmácia e menstruei e tal. Ela falou, não, pode ser sim, vamos fazer mais um teste. Aí ela pegou 2 testes de farmácia e a gente fez. E deu positivo, pra minha surpresa. E tipo, deu muito positivo, ficou bem forte a linhazinha vermelha, vou até mostrar aqui uma foto pra vocês. E aí eu fiquei bem surpresa, porque eu tinha controle de tudo, nesse 1 ano aí de tentativa, eu tinha controle exatamente do meu corpo, como que as coisas estavam acontecendo, e simplesmente eu perdi o controle nessa situação. Porque a gente tem essa mania, né, de querer controlar tudo e saber que horas que vai ser, quando vai ser, e não é assim que as coisas funcionam, né? Deus, ele faz as coisas serem do jeito que ele quer que seja. E aí eu tive que aprender isso, sabe? Aprender a perder o controle de certas coisas e deixar nas mãos de Deus mesmo, porque não há melhor direção do que a direção de Deus, né? Enfim. E aí deu positivo, ela falou, olha, você tá grávida, mas a gente vai ter que te encaminhar pro hospital, porque esse sangramento e essas dores não são normais. Aí ela me encaminhou pro Rocio, aqui na cidade, que é um hospital de referência, fui pra lá. Então, fiquei lá nessa segunda-feira, né, praticamente o dia todo, fizemos alguns exames, fiz o beta, e aí esperamos o resultado do beta, deu positivo, e aí eles me mandaram pra casa para poder fazer esse controle do beta, fazer mais exames. E como na segunda-feira que eu fui pro hospital já tava melhor as dores, não estavam tão intensas, então já não era tão preocupante assim, na minha cabeça, né? E aí a gente fez o beta, deu 500 e pouquinho. Então, volta daqui 2 dias que esse beta ele vai dobrar. Se ele não dobrar, então alguma coisa de errado tem. E aí na quarta-feira eu voltei lá no hospital, fiz o beta de novo. Aí quando veio o resultado, eu fiquei praticamente o dia todo lá também, fazendo exames.
ele tinha diminuído, então era um sinal de perda, né? E aí ela falou, bom, já que, né, o beta caiu, vamos fazer uma ecografia ali pra ver como é que tá. Aí nisso, a médica foi fazer a ecografia e ela meio que ficou meio espantada, assim, falou que, não tô conseguindo ver direito, tem muito líquido e tal. Aí ela falou, olha, você espera um pouquinho que eu vou chamar a minha chefe. Aí ela chamou a chefe dela. Aí elas fizeram um exame e eu percebi que elas ficaram assim meio conversando entre si, que tinha alguma coisa diferente e que elas tinham visto um caso assim, não sei, em outro hospital e tudo mais. Aí eu fiquei meio assustada. Daí ela falou, olha, você tá com muita dor ainda? Eu falei, não, a pior parte já passou, né? Foi a semana passada que eu fiquei com muitas dores, mas agora não tá doendo tanto. Ela falou, porque tem líquido livre aqui e esse líquido é sangue e a gente não consegue ver nada no teu útero, então não tem gravidez aqui, então provavelmente foi uma gravidez ectópica e ela foi uma gravidez ectópica rota, que rompeu a trompa, por isso esse sangue, né? E aí me mandou, só que ela falou, olha, eu vou falar com a ginecologista obstetra que estava te atendendo e aí ela vai te passar certinho o teu laudo. E aí eu voltei pra sala lá de espera e nisso, nesse dia, nessa quarta-feira que eu fiquei lá no hospital o dia todo, eu conheci uma gestante que ela inclusive teve o bebê dela, ia ter o bebê dela naquele dia, ela ia internar pra ter o bebê e a gente ficou conversando e até então eu não sabia qual era o meu laudo, né, o que tinha acontecido. E a gente conversou bastante e ela contou pra mim que ela tinha tido uma gravidez ectópica anterior desse bebê dela e ela teve que fazer no mesmo dia que ela sentiu muitas dores, ela teve que fazer uma cirurgia, uma cesárea de emergência para tirar aquele óvulo fecundado ali e a trompa. Então ela perdeu uma trompa, mas alguns meses depois ela conseguiu engravidar da outra trompa e o bebezinho dela estava ali nascendo naquele dia. E assim, eu tinha já ouvido falar sobre essa gravidez, mas não tinha entendido muito bem como que funcionava. E quando ela me contou, eu fiquei até surpresa que tinha que ser feito um processo de tipo cesárea para retirada, né? Essa parte eu não sabia. E quando a médica me chamou para me dar o laudo, essa minha amiga já tinha até ido pra sala já ter o bebezinho dela, já não conversei mais com ela depois. A médica falou, olha, a gente vai ter que esperar a especialista chegar, você aguarda um pouquinho. E eu já comecei a ficar ansiosa, né, nervosa. O que será que tá acontecendo? E aí ela falou, olha, você teve uma gravidez ectópica e ela se rompeu, né, a trompa se rompeu, por isso esse líquido, só que o teu corpo, ele tá absorvendo, ele tá... Não foi exatamente com essas palavras que ela falou, mas ele tá como se ele estivesse se curando sozinho. Ele tá absorvendo esse líquido e a gente vai te acompanhar, né, durante todas as semanas, a gente vai fazer um acompanhamento até esse líquido, né, acabar, para não correr nenhum risco. Se esse líquido não sair, a gente vai ter que tirar de forma, né, fazer uma cirurgia, e a gente vai ter que drenar esse líquido. Mas assim, não se preocupe, porque a gente já tem 2 trompas por causa disso. Se uma der errado, né, ou não funcionar, a outra funciona. E também pode ser que a sua trompa que se rompeu se regenere. E aí eu fui pra casa meio assustada, porque eu tinha saído de um dia de êxtase, porque era um ano tentando engravidar e tinha conseguido, para um outro dia, tipo, de balde de água fria, porque não, acabou tudo, você pode perder, né, de repente tua trompa tá obstruída, tá rompida e você não vai conseguir mais engravidar dela, mas pode ser que consiga. Aí começou um misto de emoções, assim, na minha mente. E aí eu fui pesquisar, né, sobre relatos de pessoas que passaram por isso e conseguiram engravidar e tal, e eu comecei a ver o quão sério era essa situação, eu não imaginava. E ali eu consegui só agradecer, sabe? Agradecer muito a Deus, porque muitos casos, a maioria dos casos, assim, que a trompa se rompe, tem que ser feita essa cirurgia de emergência, que é tipo uma cesárea, para retirada mesmo daquela trompa e daquele líquido, aquele sangue,
porque pode acontecer uma hemorragia interna e a mulher vira óbito. Então é algo muito sério. E Deus simplesmente me livrou, me protegeu daquilo. Claro que, né, se eu tivesse ficado na UPA naquele dia, naquela quinta-feira, e tivesse ficado até o momento que eles me atendessem, eles iam ver, eles iam fazer os exames, eles iriam ver que era isso, que era uma gravidez ectópica, e provavelmente eles me operariam naquele dia. Mas alguma coisa me fez não ficar lá, e eu acredito que foi Deus me guardando. Não digo para você fazer exatamente isso, se um dia acontecer algo parecido, né? A gente tem que realmente buscar ajuda. Não foi uma coisa muito prudente da minha parte, mas ao mesmo tempo eu vi que Deus me guardou, justamente pela minha falta de prudência. Deus, ele fez o processo de me proteger mesmo. Não é uma coisa que eu indico, tá? Eu só tô contando como minha experiência. Até então eu não sabia e fiz. Poderia ter acontecido algo muito ruim, muito pior. Não aconteceu mesmo por causa da proteção de Deus. E aí eu tinha pesquisado, vi alguns relatos, vi o quão sério era. Aí percebi o cuidado de Deus de ter colocado também aquela gestante ali junto comigo naquela quarta-feira para me contar a história dela, e eu percebi que não é o fim. Há a possibilidade de você engravidar do outro lado, a outra trompa, enfim, né? E fiquei bem confiante, na verdade fiquei muito grata a Deus e confiante. Eu tinha ficado muito triste a primeiro momento, mas toda aquela tristeza deu lugar à alegria, porque eu vi o cuidado de Deus. E eu vi o cuidado de Deus desde o primeiro dia, desde o dia que eu comecei a sangrar, que começou a doer, até hoje, que é o meu segundo dia já pós-operatório. Eu fui pro hospital, daí toda semana, né, tava indo pro hospital, só que assim, foram semanas bem difíceis, porque daí eu não conseguia trabalhar da maneira que eu tinha que trabalhar, porque eu tinha muitas dores. Não eram dores intensas como a da primeira semana, mas tinha dores. E eram dores que me incomodavam bastante. Então eu não conseguia, sabe, trabalhar direito, não conseguia fazer as coisas em casa direito. Tava sangrando. E até a médica me explicou que enquanto o beta estiver caindo, é normal o sangramento mesmo. E quando foi na outra semana, que ela pediu pra voltar na segunda-feira de novo, eu cheguei lá no horário que ela pediu, cedinho, de manhã, e aí fiz o beta, tava aguardando o resultado, fiz a ecografia de novo, e o médico falou, olha, tem líquido aqui, e realmente estava doendo, eu ainda estava sentindo dores, e eu estava assim, num cansaço físico e mental muito grande, porque essas indas e vindas no hospital era muito esgotante para mim. Não só pelo fato de ir e ficar lá no hospital, mas aí você fica no pronto-socorro ali obstétrico, junto com as mulheres ali que estão gestantes, que elas vão acompanhar o crescimento do bebê, aí tem aquelas ali que nasceu os bebezinhos e toda hora passa o carrinho ali com o bebezinho nascendo. Então era muito difícil você ficar ali, porque você não estava acompanhando uma gestação, você estava acompanhando uma perda. Isso é meio frustrante, sabe? Então eu tava meio cansada de sentir dor, de ficar todos esses dias aí, já fazia 3 semanas que eu tava sentindo dor e sangramento, e também esse processo de indas e vindas no hospital e todo esse contato, né? Apesar de que eu conheci muitas pessoas no hospital, pessoas assim que eu tenho certeza que foi Deus que colocou no meu caminho, pessoas que eu fiz amizade, mas isso é uma outra parte, né? Porque o processo é assim mesmo. A gente passa pelo momento difícil, mas a gente também tira coisas boas, né? De cada momento. E aí nisso, na segunda-feira que eu voltei, que foi a segunda-feira dessa semana, aí quando fiz todos os exames, aí foi, acho que eram umas 5 horas, mais ou menos, 5 e pouquinho, a médica veio me dar um laudo, falou, olha, tem líquido ainda aí, e esse líquido tá meio
tipo coagulando, mas a gente tá cuidando, o teu corpo tá absorvendo, e é por isso que você tá sentindo muitas dores, porque esse líquido incomoda mesmo, na região toda, porque eu tava sentindo dor no estômago, uma dor que eu nunca tinha sentido, mas não era por nada que eu tinha comido. Foi como ela me falou, era por causa desse líquido mesmo ali que acaba afetando, né, e acaba fazendo sentir dores. E aí, quando ela me falou, olha, então você, como teu corpo tá absorvendo, a gente vai liberar você, você vai pra casa. Não tinha nenhum remédio que eu pudesse tomar pro corpo absorver mais rápido. Então era um processo ali lento. E que eu ia sentir dores mesmo. E ela falou, a gente vai só acompanhando até esse líquido todo sumir. Porque ele não pode ficar ali, né? Porque senão pode infeccionar, mas o teu corpo tá absorvendo. E quando ela falou isso, eu desmoronei, assim, sabe? Eu comecei a chorar, bem desesperada. Porque eu não tava aguentando mais mesmo, sabe? Eu tava exausta, muito exausta. E aí ela falou, né, perguntou por que eu tava chorando. Eu falei que eu não tava aguentando mais. Ela falou, então vamos falar com a médica aqui responsável pra gente ver o que dá pra gente fazer. E aí ela voltou, ela falou, olha, a gente pode te internar então hoje e a gente fazer todo o processo pra gente fazer uma drenagem. E aí a gente tem duas opções, ou a gente faz uma drenagem como se fosse uma cesárea, só que o corte é um pouco menor, ou senão a gente faz por baixo, que é uma laparoscopia, e é uma recuperação melhor, só que isso tudo depende do plantonista que tiver ali no momento. Então não é uma coisa que eu vou te dizer, vai ser essa cirurgia, vai depender do plantonista. E aí eu falei, não, vamos fazer, o que tiver que ser feito vai ser feito e vamos ficar aqui no hospital. Eu nem tinha ido preparada pra ficar, então não tinha levado nada assim. E aí fiquei lá, internei na segunda-feira. Aí na terça-feira a gente fez alguns exames de sangue, fiz uma ressonância magnética também. E aí quando foi na quarta-feira, o médico passou de manhã lá pra me ver e pra conversar. E aí eu senti muita confiança no médico. E em todos os momentos, desde o primeiro dia dessa dor, eu sempre pedia pra Deus que Deus tomasse a frente, que não fosse nada, e o que tivesse que ser, que Deus fosse adiante mesmo. E quando eu, né, fiquei na segunda-feira para fazer cirurgia, eu orei muito a Deus para que Deus colocasse o médico certo no meu caminho e que esse médico, as mãos dele fosse guiada por Deus. E quando esse médico chegou, Dr. Alexandre, ele me passou muita confiança. Aí ele falou, não, vamos fazer essa cirurgia, vai ser por baixo, uma laparoscopia e vai ficar tudo bem. E aí eu fiquei muito confiante, eu tinha certeza que ia dar certo, assim, que ia ser a melhor opção pra mim. Aí quando foi 11 e pouquinho, eles foram me buscar no quarto, fui pra cirurgia, talvez era um meio-dia e pouco, não lembro. Sei que era perto do horário do almoço. E quando ela foi fazer anestesia, a médica também, bem carinhosa. Aí eu tava com muito medo, porque ela ia fazer anestesia hack, né? E eu fiquei, assim, bem assustada, porque eu sempre temia essa anestesia. E ela falou, não, vou te dar, tipo, não sei se era um sedativozinho na veia ali, que eu ficava meio grogue. Ela falou, você vai ficar meio tonta, você nem vai sentir a picada. E realmente, fiquei meio tonta, fechei os olhos, aí eu sei que eu só consegui lembrar, assim, eu deitando, fiquei com os olhos abertos, assim, olhando pro teto, mas era como se eu não tivesse muito consciente, assim, por mais que eu tivesse com os olhos abertos. Aí percebi que a minha perna começou a amortecer, e aí os médicos começaram a conversar e fazer a cirurgia ali. Não lembro de muita coisa, eu só lembro que teve uma hora que ele falou, eu escutei a voz do médico falar, olha a trompa aqui, ó. Aquilo ali só que ficou na minha cabeça. E na minha cabeça, nossa, demorou, sei lá, uma meia hora, foi muito rápido na minha cabeça, mas não sei quanto tempo demorou. Eu sei que eu fui pro quarto, já era quase 4 horas. Eu voltei muito tranquila, porque eu tinha certeza que tinha sido
a coisa certa, que Deus estava lá. E no outro dia, quando o médico passou para me dar alta, ele falou que realmente tinha muito líquido, que era necessário fazer de fato aquele procedimento, que foi um procedimento que deu muito certo. E aí eu perguntei pra ele, e a trompa? Porque eu lembro que eu escutei ele falar alguma coisa sobre trompa na hora da cirurgia. E eu perguntei pra ele, ele falou, olha, a sua trompa, ela rompeu, mas não foi um rompimento grande, ela teve um rompimento ali pequeno e provavelmente ela vai se regenerar e é bem possível de você engravidar dessa trompa mesmo. E eu fiquei assim muito feliz, porque não podia ser outra coisa a não ser Deus. Deus, ele preparou tudo exatamente como tinha que ser. Eu não perdi minha trompa, o pior não aconteceu, a cirurgia foi tranquila, no melhor hospital, um hospital de referência, e ele faz jus realmente a esse título, porque um hospital, olha, tudo muito maravilhoso, o atendimento das enfermeiras, os médicos. Eu não tenho nada a reclamar. Foi tudo pelo SUS, mas foi tudo impecável. Eu amei cada detalhe do processo. Eu sei que Deus, ele conduziu exatamente para que fosse daquele jeito. Só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar, ao meu marido que estava sempre comigo, e a toda a equipe do hospital, aos meus amigos, a minha família que me apoiou em tudo, que tem me ajudado. Hoje é sexta-feira, então eu tive alta ontem, tô em casa, minha família tem me ajudado, meus amigos. Então assim, por mais difícil que foi o processo, eu tinha certeza e tenho certeza que não é o fim. Inclusive no dia do meu... Ontem, né, no dia que eu recebi a alta, tinha uma paciente no quarto e a acompanhante dela falou pra mim, né, a gente tava conversando sobre o que aconteceu, e ela me falou que ela tinha uma conhecida que a primeira gravidez dela foi uma ectópica e ela teve que tirar a trompa, e hoje ela tem 2 filhos da outra trompa, e assim, vida que segue. Então, assim, acontece mesmo, são situações que acontecem, mas Deus dele nunca desampara, né? Ele tá sempre ali. Então, independente de qual seja o processo, o que ele quer pra mim, pra minha vida, pra sua vida, ele sempre faz o melhor, né? Eu tenho essa certeza dentro de mim. Porque por muito tempo eu quis ter o controle da situação e achei que tinha o controle, e quando eu percebi que o meu controle é insuficiente, aí vem Deus e me mostra que deixa a situação na mão dele, que o melhor controle, a melhor direção sempre é a de Deus, né? Então, essa lição que eu levei pra mim, eu tinha muito essa mania, sabe? De controlar tudo. E não é assim que funcionam as coisas. E quando a gente deixa na mão dele, simplesmente tudo acontece perfeitamente do jeito que tem que acontecer. Então esse foi o meu relato dessa gravidez ectópica. Estou nesse processo aí de tentante também, pós uma reversão de vasectomia, que isso é um outro assunto, de repente, se vocês quiserem saber, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Mas é isso. Espero que te ajude de alguma maneira e fica mais assim como um testemunho mesmo, um testemunho do poder de Deus, de como Deus trabalha, mesmo quando a gente acha que parece que tudo vai desmoronar. Não, ele tá ali, ele tá cuidando de tudo, e é muito maior do que a gente imagina, né, o cuidado dele, porque poderia ter acontecido algo bem ruim comigo. E a minha trompa tá ali, tá preservada, apesar de toda essa situação, e como o médico disse, eu posso ainda engravidar por essa trompa que foi rompida. Mas é isso, gente, espero que vocês gostem. Se vocês conhecem alguma gestante ou, né, que teve essa gravidez ectópica ou está passando por isso, compartilha esse vídeo com ela, pode ajudar muito. E dá o seu like nesse vídeo, compartilha, né, com quem você vê que pode ajudar essa pessoa. E se te ajudou, comenta também aqui. Se você conhece ou se você passou por essa situação, comenta aqui para ajudar de repente uns aos outros. E se você tiver alguma dúvida também, me pergunta sobre esse meu processo. E é isso aí.
Obrigada por ter ficado até aqui, por ter ouvido um pouquinho da minha história e até mais.